Esse filme da década de 60 foi restaurado em 4K e voltou aos cinemas em 2026. E ele é muito mais atual do que muito filme que está em cartaz. Olha isso. São Paulo, Sociedade Anônima, acompanha Carlos, que é um jovem da classe média industrial durante o boom econômico paulista que ocorreu na década de 60. O Carlos trabalha numa montadora, ele quer crescer, quer vencer na vida. A cidade explode em progresso. Prédios sobem, fábricas multiplicam, o capital circula. E o Carlos entra nesse jogo. Ele casa por conveniência, aprende a lógica empresarial, se adapta. Mas quanto mais se aproxima do sucesso, mais distante ele fica de si mesmo. O filme não é apenas um drama individual, mas sim um diagnóstico brutal da modernização brasileira. Esse filme nasce num momento muito específico do Brasil, década de 60, aceleração da indústria, progresso, estabilidade, ascensão econômica. E o filme se passa em São Paulo porque São Paulo vira o símbolo dessa promessa. E o Carlos encarna isso porque ele acredita sim na hierarquia empresarial como o caminho natural da vida. O que o diretor do filme, o Persson, faz aqui não é atacar o progresso, mas sim atacar essa ambição do progresso como substituta do preenchimento real do vazio. A fábrica, por exemplo, aparece de maneira repetitiva, impessoal, as reuniões são vazias, frias, e o casamento é tratado apenas como uma estratégia social. Essa é a chave, porque a vida do personagem vai se tornando funcional. Ele começa a agir menos por desejo e mais por adequação ao sistema. E aqui está um ponto. A modernização exige uma adaptação psicológica. O filme poderia ser um manifesto político, mas ele não é. Não há discursos inflamados, não há aqueles vilões caricatos que a gente sempre costuma ver nos filmes. O que existe aqui é um processo silencioso da alienação. E o Carlos não percebe quando começa a se afastar de si mesmo, porque ele está preocupado em seguir o ritmo da cidade. E a cidade, obviamente, vai impor a sua própria velocidade. Reparem na montagem, como os cortes são secos, eles até nos confundem. Os deslocamentos são rápidos, tem muito trânsito, muito carro, muito prédio também. Além das máquinas industriais que aparecem o tempo inteiro. E essa forma do filme já comunica a mecanização da experiência do personagem. Não é só o personagem que está numa engrenagem mecânica, o próprio cinema, com a sua linguagem, assume essa lógica também. Tá aí a grande inteligência do Persson. Um outro ponto muito forte do filme é a situação do casamento. Ele não é apresentado como uma paixão nem como uma estratégia, mas sim como uma convenção social. Ou seja, o Carlos casa porque para ele faz sentido socialmente, porque fortalece a sua posição, fortalece a sua imagem como trabalhador. E o filme quer dizer que isso é brutalmente um diagnóstico da sociedade moderna. Ele está mostrando como até as relações pessoais entram dentro da lógica capitalista. A cidade de São Paulo não é só um cenário, mas ela é uma força estruturante do filme. A cidade cresce verticalmente, acelera, impõe competitividade e recompensa o desempenho, mas ao mesmo tempo ela também isola. Há vários momentos que o personagem está cercado de gente, mas ainda assim se sente sozinho, se sente no vazio. Essa multidão toda, na verdade, não produz pertencimento. O que ela produz é um anonimato disfarçado de pertencimento. O mais impressionante aqui é que o filme é de 1965, muito antes de falarmos de burnout, de identidade corporativa ou de colapso emocional da classe média urbana. O Persson aqui percebe que o problema não é só econômico ou político, mas é um problema também subjetivo. Ou seja, o indivíduo moderno começa a medir o seu valor de acordo com a produtividade. O desmoronamento do personagem aqui não é por pobreza ou por miséria, mas sim por esvaziamento subjetivo. E o Persson tenta mostrar como isso pode ser mais perturbador do que o cinema feito pelo cinema novo. Enquanto o cinema novo estava mais voltado para a miséria, para a desigualdade, para um Brasil mais rural, São Paulo, Sociedade Anônima, se coloca no meio urbano. Com a classe média industrial urbana, ele foca
os escritórios dessas pessoas, ele entra na fábrica moderna e na subjetividade industrial. E faz isso sem moralismo, não tenta passar a ideia de que o personagem é um vilão, mas sim de que o personagem é um sintoma dessa São Paulo industrial. E por que esse filme é tão atual? Porque mais do que nunca, continuamos falando em metas, em performance, em network, em imagem profissional e posicionamento, status. A pergunta que o filme deixa, a meu ver, não é se vale a pena enriquecer, mas sim o que acontece quando toda a identidade depende de vencer na vida, de vencer dentro da lógica do progresso. Qual o preço disso? Por fim, São Paulo, Sociedade Anônima, não é só um retrato da São Paulo da década de 60, mas sim um estudo sobre o nascimento do sujeito corporativo no Brasil. E eu te pergunto, você está usando a máquina ou você já virou a própria máquina? Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com seus amigos e até a próxima.